Campina Grande, quinta-feira, 7 de março. Hoje comemora-se o Dia do Fuzileiro Naval. Nós queremos parabenizar a todos os fuzileiros que servem a Marinha do Brasil, guardando, protegendo as nossas regiões marítimas de todo o nosso litoral. Portanto, Deus os abençoe e possa guardá-los de todo o mal. Logo mais estaremos ouvindo mais uma reflexão. Nós iniciamos ontem, ministrada em nosso templo, e você também terá a oportunidade de ainda ouvir neste programa o cantor judeu messiânico Yonan Cohen. Sem perda de tempo, quero deixá-los com Yonan Cohen. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, uma joia de pessoa, um cristão muito fervoroso, e você vai se deleitar agora com esta belíssima música. Que viva Adonai, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Que viva Adonai, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai. Que viva Adonai, la 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 la. Que viva Adonai, la 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 la. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai. Goy el goy jereb, lo ילמדו עוד מלחמה. לא יזגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. לא יזגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. לא יזגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. לא יזגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. לא יזגוי אל גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. אלי הנדת ליבי, וסנה ועל נתיתלה. 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 אנא אלי הנדת ליבי, וסנה ועל נתיתלה. אנא אלי הנדת ליבי, וסנה ועל נתיתלה. Que viva Adonai, la 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 la. Que viva Adonai, la 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 la. Bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai, bendito sea mi roca, Adonai. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, eu vou pedir que seja colocado aí no Data Show. Pedro afirma: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Quero destacar aqui que a gente, quando vê ou lê na Bíblia
fim dos tempos, últimos dias, a gente só quer fazer menção de que é esses dias que nós estamos vivendo. Mas quando começou os últimos dias? Quando teve início os últimos tempos? Tão logo Jesus consumou toda a obra no Calvário e o Espírito Santo veio para ficar com a igreja. Ali, no derramamento do Espírito Santo, começou os últimos dias, até os dias atuais. Por exemplo, Paulo escrevendo a 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, dias trabalhosos. Aí você diz, mas Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás, ele estava falando para os dias de hoje, atuais? Não, começou no dia que ele começou a falar sobre isso. No dia que ele fez essa declaração, ali começou os últimos dias. Está claro? Não, ali começou os últimos dias. Os últimos dias é esse período da igreja até os dias atuais. Então, pelo menos Pedro faz essa afirmação. Ainda no capítulo 1, versículo 2, Pedro declara que fomos eleitos, preste atenção, fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Estou citando o que Pedro falou, não é coisa da minha cabeça. Pedro falou isso aqui. Ele estava testificando, testemunhando sobre a predestinação, sobre a análise da presciência de Deus. Quando ele afirma essa palavra que eu li para vocês, né? Vou pedir que repita aí o texto, por favor. Pedro declara essas palavras, né? Que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a presciência de Deus aqui é a maior evidência que derrama luz no nosso entendimento, no nosso coração, para que percebamos o verdadeiro sentido que vem a ser traduzido como predestinação. Ou seja, Paulo, Pedro, João também fala sobre isso, tratando sobre os propósitos de Deus, que a gente viu na semana passada, o decreto de Deus. Ou seja, os escolhidos são objetos do seu amor, os quais efetivamente serão levados à comunhão com Ele, certo? Vamos adiante. É importante, meus irmãos, é importante analisarmos, por exemplo, o que Paulo tratou no seu primeiro capítulo, na carta aos Efésios. E é bom que você observe essas palavras de Paulo. Paulo diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, desígnios daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E no capítulo 3, versículo 11, Paulo enfatiza: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é bom que se faça aqui uma diferença em relação ao homem não ter a isenção de fazer a sua decisão. O homem tem, porém Deus respeita. Nós vamos ver lá mais adiante, aqui dentro de alguns instantes, o livre-arbítrio do homem. Vamos citar alguns exemplos aqui para que vocês entendam, para que a mente não fique confusa. Então Deus, desde os tempos antigos, desde a eternidade, Ele já viu antecipadamente, se é que a gente pode dizer isso em relação à pessoa de Deus, aqueles que haveriam de crer e os que haveriam de rejeitá-lo, certo? Nisso consiste a presciência. Grave bem essa palavra, presciência divina. Por isso, em João, o texto que eu li para vocês, capítulo 10, versículo 27, agora nós vamos entrar no texto. Eu tive que fazer essa introdução todinha para que vocês entendam
porque Jesus, e não foi Paulo, nem Pedro, nem João, foi o próprio Jesus, onde baseamos o estudo dessa noite, capítulo 10, versículo 27, assim se expressou, dizendo, né? Jesus foi quem falou essas palavras. Verso 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ora, lembra do exemplo que eu dei, que o rapaz se enamora de uma moça, fala namoro para ela, e ela, com perspectiva de casar, aceita. Ela tem que aceitar, a não ser que ela não ame, não, se eu não gosto de você, eu não quero nada com você. Mas se ela ama, se aquele amor correspondeu, ela vai aceitar. Então, Jesus está mostrando aqui, através deste versículo, que as ovelhas que ele adquiriu, todas elas, ao ouvirem a sua voz, ao ouvirem a sua palavra, o seu convite, elas vêm porque já se tornaram ovelhas do seu pastoreio. Aqueles que são predestinados, ao ouvir a voz do seu pastor, obedecem-no, porque foram eleitos em Cristo, por Cristo e para Cristo. Dá para entender? Foram eleitas por Cristo, em Cristo e para Cristo. Por isso que o cristão, quando faz a sua confissão de fé, ele é fiel, procura realmente ser fiel até a morte. Como diz Apocalipse, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, certo? Então ele vai ser aquele cristão realmente que foi alcançado pelo amor de Deus, através de Cristo, em Cristo e para Cristo. Jesus, até para que tudo se cumprisse a seu respeito, irmãos, por exemplo, lá em Lucas, vou pedir que sejam colocados aí para vocês verem, Lucas 22, 22. Observe que até o próprio Jesus teve que, como homem, aceitar e compreender a presciência de Deus. Lucas 22, 22. Jesus declarou: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está escrito, determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído, referindo-se a Judas que o traiu. E vamos ver também na oração sacerdotal, em João 17, verso 12, João 17, 12, quando Jesus se expressou dizendo: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o próprio Filho de Deus, na condição de homem, ele fez essa leitura, ele teve essa compreensão, ele viu isso se cumprir na própria vida dele. Não é que o homem seja um robô, ou esteja debaixo de um controle remoto, vai para aqui, não vem por aqui, vai para acolá. Não se trata disso. O homem tem um livre-arbítrio, que nós vamos ver dentro de instantes. Porém, dentro daquilo que Deus predestinou, quer o homem queira, quer não queira, vai se cumprir. Vai se cumprir, porque Deus tem até um slogan que tem nos para-brisas de muito carro, no para-brisa traseiro, a última palavra é a de Deus. Vocês já viram isso, né? Tem muitos autos que no para-brisa traseiro a última palavra é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele Deus não teve começo, Deus não tem fim. Ele sempre existiu, ele é eterno. Vimos isso quando falamos sobre a doutrina do decreto divino. Então aqui vamos nos deparar com a questão do livre-arbítrio. Livre-arbítrio do homem. Pois o homem, quando foi criado conforme a sua imagem e semelhança, lá em Gênesis capítulo 2, o homem foi dotado de uma inteligência. É o único ser que é inteligente, é o único ser que tem autovolição, tem vontade, sabe o que é bom e o que é ruim, sabe o que é certo e o que é errado. E tem mais uma coisa: não precisa de ninguém chegar para você e dizer que você está errado quando você comete algum deslize na sua vida. Eu já falei isso aqui para vocês. Deus colocou em cada um de nós
um cérebro, uma mente que pensa, que quando você falta com a verdade a alguém, não precisa você estar preocupado que alguém vai descobrir que você faltou com a verdade, mentiu ou traiu, ou isso ou aquilo. A própria consciência que a gente tem aqui nesse crânio, nessa cachola, vai nos acusar, vai nos revelar, vai nos mostrar: você está errado, você cometeu uma gafe, você cometeu um pecado, você cometeu uma mentira, você traiu, você mentiu, você roubou, você enganou. A própria consciência, Deus colocou aqui na cabeça de cada um de nós. Então, o homem tem realmente esse senso de juízo. Eu estava lendo uma apostila que eu tenho do pastor de saudosa memória, Paulo Davidson, um grande teólogo. Ele escreveu um compêndio de teologia que nós estudamos no seminário, e ele diz o seguinte: não se pode divorciar o livre-arbítrio do homem e a soberania de Deus. São inseparáveis, não são antagônicos um ao outro, são dois lados do mesmo assunto, tratam do mesmo assunto, humano e divino. Porque se Deus não desse, se o homem não tivesse o livre-arbítrio, o homem seria tratado como um robô, e Deus não faz isso com nenhum ser humano, com nenhuma criatura. Por exemplo, Jesus diz lá: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, quem tem sede, vem a mim. Jesus disse também lá em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui nós vemos a reciprocidade da vontade de Deus em respeitar o livre-arbítrio do homem. Quando eu falo aqui em presciência, Deus viu com antecedência. Por isso aqueles que hão de crer foram predestinados. Outra coisa, irmãos, que é importante salientar: no versículo 28 que nós estamos vendo aqui, olha o que é que Jesus disse, João 10, 28: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, esse versículo aqui, ele casa com Efésios, quando Paulo nos diz que Deus nos viu antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, nós fomos já vistos, contemplados por Deus. É isso que Jesus está falando aqui: eu lhes dou a vida eterna. Ele deu a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, verso 29, aquilo que meu Pai me deu, verso 29, João 10, 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós vemos a segurança eterna, que muitos não acreditam, que muitos não aceitam. Aliás, há quem defenda que Calvino foi quem defendeu essa doutrina uma vez salvo, jamais perdido. Mas quero dizer para vocês, eu estava lendo um teólogo, que antes que Calvino defendesse isso, Santo Agostinho já acreditava, cria e pregava sobre a segurança eterna. Ele pregava, Santo Agostinho. Então, segurança eterna, meus irmãos, significa garantia. Estamos garantidos por Jesus, outorgado pelo Pai, que prometeu e disse estas palavras: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém, nem Satanás com todos os anjos e todos os dados inflamados do maligno. Bom, eu vou aqui usar uma linguagem figurativa, gente. Eu não acredito em bola de cristal, né?
Vocês sabem que nós não cremos nessas, não admitimos esse tipo de crendice. Mas, por exemplo, aí vem o tema do título do estudo: predestinação e a evangelização. Bom, vamos aqui criar o seguinte argumento: se alguns são predestinados, então para que eu pregar o evangelho? Para que eu pregar o evangelho? Se nem todos serão, todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus, e a doutrina da predestinação baseada na presciência, Deus já sabe, etc. Então, se Deus já sabe, então não tem a obrigação de pregar o evangelho. Não vou pregar o evangelho. Inclusive, sábado agora a gente vai para a feira central, viu? Pregar o evangelho. Vamos lá pregar. Agora vem o seguinte argumento: se existe a predestinação, como nós vemos na Bíblia, apenas estou usando o "se" no sentido de você entender a que ponto eu vou chegar. Para que eu vou pregar o evangelho? Para que eu vou evangelizar? Para que evangelização? Bom, aí vem agora o que eu ia criar, a ilustração. Nós não cremos em bola de cristal. Se eu tivesse uma bola de cristal, estou apenas usando uma analogia, eu ia saber quem era e quem não era. Como nós não temos essa bola de cristal e nem somos oniscientes para saber quem é que estava predestinado e quem não está, eu vou pregar o evangelho. Porém, aqueles que ouvirem, que estão predestinados na presciência de Deus, ao ouvir, automaticamente eles vão aceitar, e muitos vão rejeitar. É por isso que a Bíblia diz: muitos ouvem o evangelho para a sua salvação, porém muitos ouvem para a sua própria condenação, já estão condenados. Agora, meus irmãos, isso é importante porque nós temos uma responsabilidade com a evangelização. Temos uma responsabilidade com a obra de evangelização. Pregamos, distribuindo literatura, falamos do amor de Deus às pessoas que... Você pode estar pregando o evangelho para quem nunca vai aceitar o evangelho, mas pregue. Embora ele esteja predestinado já, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, ele vai morrer, nunca vai aceitar Jesus, mas pregue. Eu sei lá se ele é um dos, dentro da presciência de Deus, eu vou pregar. Por isso que eu coloquei o título aí: a predestinação e a evangelização. Que alguém podia dizer assim: bom, se a predestinação, realmente Deus já sabe quem vai e quem não vai, para que eu vou pregar o evangelho? Vou perder meu tempo? Não. Não pense assim. Pregue o evangelho. Paulo diz: prega a tempo e a fora de tempo. Prega a tempo e a fora de tempo. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículos 6, 9 e 20, olha o que é que Jesus falou. Olha o que é que Jesus falou. Vou pedir que coloque aí. Verso 6, João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No versículo 9, olha o que é que Jesus falou: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 20, aí vem agora aquilo que nós entendemos como sendo o livre-arbítrio do homem. Verso 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por sua palavra, através da sua palavra. Irmãos, para a gente concluir mesmo, eu quero apresentar aqui alguns fatos históricos que comprovam a soberania de Deus em escolher ou chamar ou eleger pela sua presciência alguns, embora todos sejam convidados, todos. Então vamos começar aqui, lá no Velho Testamento. Deus recebeu e aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Logo no iniciozinho da Bíblia, no livro de Gênesis,
Você vê logo isso aí de faixa, logo de ponto inicial, pontapé inicial. Aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Então você vai ver aí que dentro dos decretos divinos, que são insondáveis, que a gente viu isso quinta-feira próxima passada, você vai encontrar os desígnios de Deus, o propósito de Deus em relação à eleição, em relação à predestinação daqueles que ao ouvirem haveriam de crer. Outra coisa, Deus escolheu um homem chamado Abraão para dele fazer uma grande nação. Ele não escolheu um homem chamado Joaquim, ele não escolheu um homem chamado Benedito, ele não escolheu um homem chamado Manuel, escolheu um Abrão, que mais tarde teve o seu nome acrescido mais uma letra, o nome passou a ser chamado Abraão. Davi, para reinar sobre Israel, segundo a sua presciência, segundo a sua vontade. Davi já estava, olha, no trono desde antes dele existir, desde antes da fundação do mundo. É assim que nós vamos entender em relação à predestinação. Deus escolheu a nação de Israel, não escolheu o Brasil, não escolheu Tóquio, não escolheu o Japão, não escolheu Nova York, não escolheu Brasília, escolheu Israel, Jerusalém. Eu quero citar aqui, estou falando do particular para o geral, né? Abraão, uma grande nação, né? Homens, Deus escolheu, separou para uma obra específica, e agora tratando-se de uma nação, no caso Israel. Lá no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 7, Êxodo 6, 7, abra sua Bíblia e vamos ler isso aqui comigo. Capítulo 6, versículo 7. O Senhor disse através de Moisés: tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Ainda no Velho Testamento, no capítulo, em Êxodo, aliás, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 2, o Senhor diz assim sobre Israel: porque sois povo meu, porque sois povo santo do Senhor, porque sois povo santo do Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há de sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Você vai ler o Salmo 127, Deus escolhendo Jerusalém. Irmãos, eu poderia citar aqui uma dezena de textos comprobatórios de que Deus escolheu, que Deus separou dentro da sua sabedoria, dentro dos seus decretos, dentro dos seus desígnios. Ele separou, escolheu e elegeu. Paulo, que eu já citei para vocês, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Presciência de Deus. E lá em Mateus 24, 21, para terminar, estou terminando com essa citação, diz, Mateus 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos de uma a outra extremidade dos céus. Ele escolheu e vai mandar os seus anjos. Então, irmãos, pelo amor de Deus, não acreditar na predestinação segundo a presciência de Deus e a eleição de Deus é ser muito, eu não vou usar aqui a expressão que eu gostaria de usar, é ser muito burro.
Me perdoa usar essa expressão tão pejorativa, deve ser muito sem senso de conhecimento. Mas o texto é claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará das minhas mãos, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, porque tu me escolheste, dentro da tua presciência eu fui separado, eu fui escolhido, eu fui eleito, eu estou eleito, não por causa de que você é uma pessoa melhor do que qualquer outro, não se trata disso, você estava irremediavelmente perdido como muitos, mas Deus em Cristo nos elegeu, fomos eleitos em Cristo, Jesus é o eterno eleito de Deus. Espero a sua compreensão, internauta, telespectador. O motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção é que o nosso programa só tem a duração de 30 minutinhos. Nós agradecemos a todos quantos estiveram conosco, desejamos a todos um dia abençoado, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E Ele derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia, abrindo portas, iluminando os seus caminhos. Portanto, até amanhã, se Deus quiser.